Uma boa noite a todos. Realmente é uma alegria nós podermos estar aqui, conhecendo a casa de vocês. E são todos de parabéns, não apenas pelo ambiente físico em si, mas e principalmente pelo ambiente espiritual, né? A espiritualidade amiga, presente e atuante, e isso nos dá imensa alegria. Hoje nós vamos comentar alguns itens referentes ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. E nós vamos pegar uma partezinha desse capítulo que vai dos itens 11 a 17. E falaremos sobre esquecimento do passado. E logo ali no comecinho desse item 11, os espíritos superiores, eles dizem que em vão objetamos, né, ou argumentamos que o esquecimento do passado, ele se constitui um obstáculo no sentido de que as nossas experiências passadas possam ser aproveitadas na nossa atual existência. Porque, como nós sabemos, nós somos espíritos milenários. E tivemos múltiplas experiências. Umas não tão bem sucedidas, algumas razoáveis, outras não muito boas, né? E na questão 393 do Livro dos Espíritos, Kardec faz duas afirmativas aos espíritos para depois questioná-los, né? Então ele diz assim: se o esquecimento do passado, ao encarnar, proporciona o esquecimento daquelas experiências vividas nas existências anteriores, o homem estaria então sempre no começo. Porque o véu do esquecimento faz com que todas as experiências passadas fiquem obscurecidas. E ele começa cada uma das suas existências como se fosse a primeira. E diz mais. Ele diz assim: se fosse oportunizado a nós recordarmos das causas das nossas aflições atuais, se nós pudéssemos nos recordar com detalhes dos motivos pelos quais hoje nós vivenciamos processos de expiação, de provas, de dores, seria mais suportável para nós. Nós poderíamos enfrentá-los com uma menor revolta, porque saberíamos que estaríamos realmente incursos na justiça divina. E após fazer essas duas afirmativas, ele questiona a espiritualidade superior. Como conjugar essa situação com a justiça e a misericórdia divina? Ele passa esse questionamento para os espíritos superiores. E nós vamos ver então a resposta que eles deram. Por que esquecemos das nossas vidas passadas? Então nós sabemos que nós vivenciamos essas nossas múltiplas existências e nós desempenhamos diversos papéis, né? Os espíritos também nos informam que grupos de espíritos reencarnam conjuntamente e esse processo de voltarem todos em agrupamentos, ele é importante por quê? Porque vai fazer com que nós possamos, então,
prosseguir naquele processo evolutivo, porque estaremos ligados uns aos outros. E vai também possibilitar que nós aparemos aquelas arestas, né? Aquelas situações que não ficaram muito bem compreendidas. Por isso, retornamos com essa possibilidade do reajuste. E os espíritos, então, responderam a Kardec que recordar, lembrar o passado, poderia criar obstáculos ao nosso equilíbrio e ao nosso progresso. Porque entre essas múltiplas experiências que nós vivemos, ao retornar à pátria espiritual e em contato com os nossos benfeitores, é desenrolado para cada um de nós a nossa existência que acabamos de deixar. E é mostrado ali, aonde estão presentes na nossa vida, todos os facilitadores, todas aquelas situações que nos norteariam para que nós obtivéssemos êxito naquela existência. Então, nós confrontamos a bondade do Pai, a misericórdia divina atuando e presente nas nossas vidas e verificamos que, infelizmente, em algumas questões, nós deixamos a desejar. E a partir daí, nós pedimos, então, uma nova existência para que nós pudéssemos reparar, corrigir, construir, modificar aquilo que não esteja a maneira como nós poderíamos ter feito. Então, os nossos benfeitores, juntamente conosco, né, realizam a nossa programação. Sempre estará ela de acordo com as possibilidades que nós temos de acerto, né? E nos será dado sempre exatamente o que nós precisamos. Nem a mais e nem a menos, mas na justa medida. Agora, se ao retornar nós tivéssemos a lembrança das vidas passadas, recordaríamos também esse momento, essa programação, em que lá, mediante os nossos benfeitores, em uma situação que nos traz ali segurança e conforto, nós aceitamos, nós avalizamos esse retorno naquela circunstância. Mas pode ser que ao chegar aqui, nós, talvez, recordando desse momento, não fôssemos exatamente naquela direção. Por exemplo, a minha mãe, ela tem 12 filhos, né? Se ela soubesse, logo que teve o meu irmão mais velho, que viriam mais 11, talvez ela decidisse ir até o quarto. O que seria muito ruim para mim, que sou a quinta. Eu nem estaria aqui hoje falando sobre o esquecimento do passado, não é? Então, se temos o conhecimento do que vai vir, se nós soubermos das doenças que estão previstas, como processo de aprendizagem na nossa existência, dos acidentes, né, da perda dos nossos entes queridos, né, isso traria uma situação imensamente perturbadora e não possibilitaria termos êxito na caminhada, né? O próprio Chico, quando ele começa o seu trabalho psicográfico aos 17 anos, né, em contato com Emmanuel, ele fala que eles teriam uma tarefa. A tarefa de psicografar 30 livros. E o Chico, então, sabendo e aceitando esse trabalho, põe mãos na obra. E depois, quando chega no final, o 30º livro está pronto e ele diz:
a tarefa está cumprida. E aí Emmanuel diz a ele assim, olha, sim, mas há uma orientação para que sejam realizados, ou sejam confeccionados, ou divulgados mais 30 livros. E aí o Chico recomeça o seu trabalho. Mal sabia ele que seriam de 420, alguns afirmam 460 obras com o seu trabalho psicográfico, né? Porque se Emmanuel dissesse a ele, olha, você vai psicografar 400 e tantos livros, que até hoje vem surgindo os manuscritos, né, que ele deixou com amigos, estão surgindo novos livros ainda. Se ele soubesse, muito provavelmente, ele ficaria desanimado, né? Então, essa lembrança, ela pode, então, perturbar o nosso equilíbrio e travar o nosso progresso. De modo que talvez até nós vamos no sentido contrário, fugindo da programação que foi traçada por cada um de nós. Nos causaria humilhação e dor. Humilhação, porque nós poderíamos, por exemplo, ter vivenciado momentos que nos envergonharíamos hoje em dia, né? Nós sabemos que o Brasil tem na sua história perto de 300 anos de escravidão. E se nós recordássemos que fôramos no passado capatazes e que fomos violentos e que prejudicamos imensamente nossos irmãos? Seria muito difícil para nós aceitarmos essa conduta passada, né? E dor, como, por exemplo, as datas marcantes que nós vivenciamos, né? As datas importantes. Vamos pensar, por exemplo, que no próximo mês tem o Dia dos Namorados, não tem? E, por exemplo, se nós tivéssemos vivido uma situação muito traumática num dia como esse, nós iríamos nessa existência recordar daquele momento, iríamos viver novamente aquele sofrimento, aquela dor. Imagina então se nós nos deparássemos com aquele que foi o causador daquela situação de dor e de trauma para nós. Então, não seria adequado. Poderia também... Opa! Não, estou indo na direção errada. Aqui. Está indo para frente. Já está indo só para frente. Não. Está indo só para frente. Vai voltar? Tá voltando. Eu estou vendo só para frente. Então, entravaria o nosso livre-arbítrio, exaltaria o nosso orgulho. E, por exemplo, nós podemos estar nessa existência vivenciando uma posição e uma função profissional, vamos dizer, de nível mais baixo, como sendo importante para nós trabalharmos a questão do nosso orgulho. Agora, imagina se a gente se recorda que no passado tivemos aí nos altos escalões dos serviços públicos, enfim, que tivemos aí alguma notoriedade na nossa situação profissional. Hoje, nós possivelmente diríamos, né, para as pessoas assim, veja com quem você está falando, sabe quem eu fui? Né? Então, isso perturbaria muito as relações. Entravaria o nosso livre-arbítrio nesse sentido, porque nós, então, faríamos, muito possivelmente, escolhas diferentes do que aquelas. Porque o esquecimento do passado, ele vai permitir para nós essa posição, essa situação de renovação. Então, nós vamos retornar, vamos vivenciar no mesmo processo onde nós falhamos com o objetivo do acerto, né? Ao passo que, tendo a lembrança da existência passada, né, de maneira assim,
bastante forte, né? E isso traria situações em que nós teríamos grandes dificuldades de renovar. Por quê? Para renovar é preciso esquecer, né? Vamos pensar também no esquecimento do passado como aquele momento na oração do Pai Nosso em que nós pedimos perdão das nossas ofensas, né? Seria o perdão divino, o esquecimento. É como se Deus olhasse para nós e dissesse: volte, recomece, e vou lhe dar então a possibilidade do reinício, do recomeço com o esquecimento do passado, para as novas oportunidades. Perturbaria as relações sociais, por quê? Porque nós modificamos os nossos papéis à medida da necessidade do nosso aprendizado evolutivo, né? Então, ora viremos como pais, ora como filhos, né? Porque nós necessitamos vivenciar as diversas experiências. E como nós temos grande dificuldade de nos colocarmos no lugar do outro, né? O retorno, o reencarne com o esquecimento do passado, ele possibilita justamente nós estarmos vivendo do lado de lá, né? Porque nós sabemos do que nós sentimos. Nós, algumas vezes, até mesmo sem querer, prejudicamos o nosso irmão, né? E então, ao viver na situação em que ele estava, nós vamos saber, então, o quanto aquilo realmente não foi bom, não foi legal, aquela atitude nossa realmente foi impensada, porque nós vamos sentir, no lugar do nosso próximo, aquelas mesmas ações que nós deliberamos contra ele. Então, perturbaria as relações sociais. E o esquecimento, ele é para todos, né? Então, se eu me recordasse do meu passado, recordaria do passado de todos, né? Imagina a gente conviver nas relações recordando o que cada um de nós cometemos, né? Porque nós ainda temos experiências das quais nós não teríamos muito orgulho de nos recordar. Essa é que é a verdade, né? Por isso que é o benefício e a misericórdia divina que atua sobre nós, nesse sentido. E é claro também, porque entre as existências, nós estagiamos no mundo espiritual, aonde nós aprendemos, nós trabalhamos e nós crescemos, nós evoluímos, né? Nós compreendemos de uma maneira diferenciada e nos tornamos melhores. De modo que em uma existência anterior para a existência atual, já houve progresso. E um progresso, muitas vezes, a depender dos nossos próprios esforços, houve grande progresso, né? Então, não traz benefício recordar o passado nosso, que é doloroso ainda para nós encarar, né? Porém, esse esquecimento do passado, ele não é permanente. Joana de Ângeles fala nas suas obras que o nosso consciente não tem condições de guardar todo o material que está arquivado na nossa lembrança. Então, todos aqueles momentos importantes vividos pelo ser, eles estão arquivados no nosso inconsciente, de modo que o consciente não suportaria a lembrança de todo o nosso passado, né? Mas, no momento oportuno, no momento importante, as recordações, elas voltam, elas retornam de maneira sutil e no momento oportuno para nosso aprendizado. Um dos momentos em que nós temos condições de recordar o passado
é quando nós estamos, durante o sono, parcialmente libertos da matéria e onde o espírito, então, ele vai, né, se encontrar, ou ele vai em busca daquilo que seja o móvel, o desejo seu central, né? Vai, então, se encontrar com os seus afins. E é interessante porque nós dormimos todas as noites, não é? E quando nós estamos no mundo espiritual, nós temos a noção da vida material, a compreensão, a lembrança da vida material. Mas, ao retornar para o plano material, o nosso cérebro não tem capacidade de guardar os registros sutis do nosso perispírito. Então, nós temos recordações desencontradas, né? Mas nós nos recordamos, por exemplo, do dia de ontem. Lembramos o que fizemos ontem, né? Porém, na vida espiritual, o espírito está na sua vida, no seu elemento, né? Nós estamos de retorno à pátria. E lá, então, nós temos lembrança da vida material, né? Assim como damos continuidade à nossa vida espiritual e muitas vezes a tarefas iniciadas durante uma noite, né? Nós vamos dando seguimento também e tudo fica devidamente registrado no nosso inconsciente. E no momento necessário, durante o dia, o momento de vigília, essa lembrança, né, desses momentos, elas chegarão, de acordo com a necessidade. E também pela morte, quando o espírito se liberta do corpo pelo desencarne. Porém, essa lembrança do passado, ela vai vir de acordo com aquilo que nós podemos suportar, né? Nós não vamos ter lembranças ou recordações que desestruturem o nosso estado psíquico, né? O nosso estado emocional. Então, os benfeitores, nossos benfeitores, tomam muito cuidado, nos auxiliam para que nós recordemos de maneira bastante suave, né? E na medida daquilo que o nosso estágio evolutivo suporta ou comporta recordar. E foi nesse sentido que nós também colocamos essa questão do esquecimento do passado, que está na 397 do Livro dos Espíritos, onde é perguntado por Kardec se nas existências corpóreas de natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa. E sim, os espíritos respondem que à medida que o corpo é menos material, recorda-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. E nós temos também no livro Urânia, de Camille Flammarion, que foi aquele contemporâneo de Kardec, amigo seu, que fez aquela homenagem no velório de Kardec, né? E que disse que ele era ali a pessoa de maior bom senso que ele havia conhecido, né? E ele escreve esse livro Urânia, aonde ele relata a existência de espíritos que habitaram mundos mais elevados, com os quais ele manteve contato por meio do sonho, né, dos seus sonhos, e também durante a vigília, porque eles se faziam presentes, se materializavam, né, e falavam da sua vida em mundos mais elevados. E diziam que a lembrança de vidas em que eles estiveram aqui no planeta Terra, para eles ocorreu de maneira bastante suave. Da mesma forma como que nós, por exemplo, recordamos do passado, aquilo que nós fizemos quando tínhamos 18, 20 anos, né? E que hoje nós olhamos como um momento de maturidade da nossa personalidade, né? Nós já não fazemos mais, mas nós entendemos que naquele momento não compreendíamos tão bem.
não é? Como hoje nós compreendemos. Então, ele faz esse relato nessa obra de Camille Flammarion, que é bastante interessante, e a gente sugere a leitura desse livro Urânia. E que meios, então, se ocorre o esquecimento do passado, né? Que Deus nos concede para corrigir os erros da vida passada. Porque se a gente esqueceu tudo, o que é que a gente vai corrigir? Como que a gente vai saber o que a gente vai corrigir? Nós temos a voz da consciência. E a voz da consciência, ela é a própria recordação do passado. Porque ela vai nos alertar naquele momento em que nós estamos para fazer algo e ela vem nos lembrando de experiências que não resultaram felizes naquela situação ou naquele sentido. E com isso se tornam alertas para nós de quantas coisas nós deixamos de fazer, porque nós temos essa lembrança suave, mas que ela vem firme, sim, nos recordando de que aquele caminho não teve sucesso, não gerou êxito e poderemos, então, viver uma situação difícil. Temos a voz da consciência, as tendências intuitivas, né? Quem de nós que já não chegou próximo de alguém e não sentiu-se muito bem? Ou sentiu um desconforto, né? Intuitivamente, gratuitamente, né? O contrário também. A gente chega, às vezes, se aproxima de algumas pessoas em que parece que a gente se conhece há tanto tempo. Então, a gente tem essa tendência, essa intuição de que tivemos ou vivemos relações boas ou desagradáveis, né? Que chegam para nós. E é possível, então, saber em quais pontos que nós falhamos nas outras existências, analisando essa existência presente? Sim. Apesar de esquecermos os fatos, as nossas más tendências indicam o tipo de fraqueza moral que nos induziu à queda. E é, segundo os Espíritos nos orientam, a isso que nós devemos nos dedicar, a cuidar dessas más tendências. É para isso que nós estamos vivenciando mais uma experiência, no sentido de estarmos trabalhando as tendências que trarão para nós infelicidade. E também, sabendo que tivemos um passado, né? E não nos é possibilitado a recordação para nosso próprio benefício. Mas, se estamos vivenciando momentos de dificuldades, há uma razão de ser, há uma causa, e é uma causa justa, né? Porque estamos todos em curso nas leis divinas, independente se nós aceitemos ou não aceitemos, se nós conheçamos ou não, todos estamos em curso nas leis divinas. Isso nos dá uma resignação perante o sofrimento, né? Porque vamos saber que sofremos por uma causa e essa causa, embora não recordemos, é uma causa justa. Porque as dores desse mundo são a consequência das faltas passadas e das faltas atuais, né? Das atuais, nós recordamos. Das passadas, não recordamos, mas temos os meios de ela se fazer presente, essa lembrança, né? E sabendo, então, isso vai trazer para nós um sentimento de maior confiança nos desígnios de Deus, né? Somos devedores perante as leis divinas. E isso nós temos, então, que aprender a buscar constantemente, por nossos esforços, nossa dedicação diária, né? Nos aplicando justamente naqueles pontos que são ainda, para nós, motivo de dor e de dificuldades que nós acabamos levando
para nossos irmãos, né? Que sabemos que temos débitos e que sabemos que é necessário para nós estarmos equacionando o quanto possível, né? E o mais rápido, em benefício de nós próprios, para que a gente possa viver, então, com mais paz, com mais harmonia. Com a aceitação do sofrimento, não de forma passiva, resignada a esse ponto, né? Mas entendendo que há a razão justa de ser e que é necessário e que será apenas por um tempo, né? Até que nós tenhamos, então, aprendido a lição. Que nós precisamos vivenciar momentos que vão trazer aprendizado para nós. Se houver aceitação do sofrimento, nós colhemos o fruto do aprendizado. Vamos conseguir vivenciar a situação afetiva que nós estamos vivenciando e vamos, então, colher desse momento o aprendizado, que é o crescimento, que é o processo evolutivo. Porque se nós pensarmos que a cada existência nós estamos sempre melhores, né? Porque o espírito ele não volta para trás, ele não retrograda, ele apenas avança. Então, a cada dia, nós estamos melhorando. Se soubermos aproveitar, nós vamos alcançando, então, aquilo que é do nosso desejo, né? Que seria reduzir as nossas dívidas, estarmos em melhores condições no próprio plano espiritual, sermos consolados, porque esse capítulo que fala, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele não se refere a todos aqueles que sofrem de maneira geral, porque nós estamos em um mundo de dor e sofrimento, né? Mesmo aquele que tenha as condições financeiras, as condições físicas, tenha tudo favorável para si, ele sofre, né? Então, nós estamos vivenciando, num momento, um mundo, né? O estágio evolutivo que nos traz ainda a dor e o sofrimento. Mas quando Jesus falou, bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados, ele estava se referindo àqueles que souberem bem sofrer, que não se revoltarem, que não tomarem medidas ou atitudes que venham ainda a complicar ainda mais esse nosso presente momento evolutivo, né? E nos tornamos, então, assim, vencedores. E sem aceitação do sofrimento? E se nós nos revoltarmos, né? Diante da situação que a gente está vivendo, que a gente não aceita, nós perdemos o fruto que nós deveríamos colher. Perdemos mais uma oportunidade dessas tantas existências que o Pai nos tem concedido. Nossas dívidas podem ser aumentadas. Porque o espírito ele não retrograda, mas ele pode se endividar mais, né? E continuamos, então, nos nossos processos evolutivos como perdedores. Pode também a revolta levar ao suicídio. Alguns, né, aqueles que praticam o suicídio, é aquele jogador que sai da partida antes dela terminar, né? E nós temos, então, nas obras da doutrina espírita, informações sobre a forma como aportam no mundo espiritual aqueles que atentam contra a sua própria existência. Também a inconformação pode nos levar à loucura. A maioria dos casos de suicídio e loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes da vida que o homem não tem coragem de suportar. Seria aquela covardia moral, não ter forças, porque tudo aquilo que é necessário para nós vivenciarmos os processos educativos da dor estão à nossa disposição. E nós precisamos identificar e nos fortalecermos para que possamos suportar aquilo que está para nós traçado. O
O que mais incita a revolta e o suicídio é não acreditar na vida futura, né? Se nós pensarmos, então, que a nossa existência ela está pautada em uma única oportunidade, né? De fato, aqueles que decidem recolher-se antes da hora vão evitar o sofrimento, né? Então, essa seria uma ideia materialista. Mas nós temos que o que pode nos preservar contra suicídio e loucura é o Espiritismo, porque ele vai esclarecer sobre a existência da vida futura. E aqueles que praticam o suicídio, ele vai acabar compreendendo que além do seu problema, que ele julgava tamanho, ele passa a ter problemas muito maiores. Conforme nós vemos, então, nos relatos... Opa! Estou apanhando aqui. Conforme é relatado no livro O Céu e o Inferno, né, onde Kardec, ele também organizou os dados e ele contemplou ali com depoimentos de espíritos que aportaram o mundo espiritual e viveram momentos de dificuldades e dores superlativas em comparação ao problema que tinham quando decidiram tomar uma atitude de se suicidarem. Esclarecendo, então, sobre a vida futura, que o consolo que Jesus prometeu não é para essa existência. Então, nós não vamos criar essa expectativa, né? O consolo prometido por Jesus, nós estaremos colhendo ao final das etapas existenciais. O que não impede que nós sejamos felizes, né? Gratos, muito agradecidos por tudo quanto temos, né? Porque temos muito, sempre temos muito mais a agradecer do que a pedir. Agora, então, ele esclarece sobre a vida futura, apresenta testemunhos dos espíritos suicidas, promove a serenidade e a coragem moral, que vai nos fortalecer, porque sabemos que a situação ela é suportável e é possível de se vivenciar e de se vencer. Preserva o equilíbrio e afasta a ideia do suicídio. E aqui nós colocamos essa recomendação do mestre. Ele mesmo disse, e Mateus registrou no capítulo 5, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último feitio. Então, o que nós tiramos aqui? Essa exortação de Jesus, reconciliai-vos o mais depressa possível. Por que o mais depressa possível? Para que nós sejamos mais felizes, né? Essas nossas existências têm o objetivo de equacionar as relações, de podermos estar vivenciando com amorosidade para com os nossos irmãos. E quando ele diz, em verdade, que daí não sairei, Joana de Ângeles interpreta essa passagem naquele livro, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Ela interpreta esse daí são das existências terrenas. Então, daí, desse retorno, né, vindo reparar, reconstruir e aprender, nós não sairemos enquanto não houver pago o último feitio. Então, é o nosso resgate, né? E trouxemos também, como sugestão de leitura, as obras da Ivone Pereira. A Ivone, ela escreve, nós sabemos, né, que ela foi uma médium que se dedicou a sua vida à mediunidade também, a exemplo do Chico Xavier,
ela foi uma das maiores médias brasileiras, né? E ela escreve, então, por sua psicografia, diversas obras, como Nas Voragens do Pecado, e ela escreve também O Cavaleiro de Numes e O Drama da Bretanha. E nessa obra, nessa trilogia, né, nessas 3 obras, ela devassa o seu passado. Então, ela mostra o seu passado para todos nós, para nosso aprendizado. Então, ela relata ali, no século XVI, XVII, XVIII, a evolução espiritual desse espírito, né? Ela mostra para nós como aprendizado. E depois, após o seu desencarne, nós temos a obra Leila, a filha de Charles, pela psicografia da Denise Macedo, e essa obra vem, então, arrematar todas as existências e como aporta no mundo espiritual a nossa querida Ivone Pereira. Então, é uma obra, assim, bastante rica para nós, né, enquanto aprendizado. Como nós sabemos, a Ivone Pereira, ela foi tutelada de Bezerra de Menezes, né? Numa das suas existências, ela foi sua filha. Então, mostra que os espíritos, eles evoluem, mas estamos sempre procurando, né? Trazer aqueles entes queridos, os nossos bem-amados, para que caminhem conosco. É uma sugestão de leitura. Mas, se nós queremos realmente olhar para o passado, né? Queremos lembrar o passado existencial, vamos então nos debruçar para estudar cada vez mais e procurar compreender a história, a vivência, o exemplo de Jesus, né, que esteve aqui entre nós e que veio trazer a sua mensagem de amor e que até nos dias atuais e até o quanto for para nós necessário, nós teremos o carinho, o acompanhamento, o amor e a presença de Jesus. E para finalizar, como nós falamos sobre esquecimento do passado e de que não é possível nós prosseguirmos sem esquecer, sem colocar aquela pedra no passado para darmos prosseguimento, nós sabemos que o maior convite que nós podemos ter como exemplo de renovação é a criança, né? A criança que está vivenciando o seu início, né, dessa existência, que conta com os pais, com os avós, como seus tutelados, né, que estão ali como anjos guardiões, né, auxiliando o espírito que retorna e que retorna para reaprender. Então, reaprende a falar, reaprende a andar, reaprende a amar. E com isso, reconstrói a sua existência evolutiva. Então, nós temos na criança o exemplo maior dessa misericórdia divina que possibilita o nosso retorno para novas conquistas de aquisição e aprimoramento e para repararmos aquelas situações que não ficaram muito bem concluídas aqui. E a gente termina, então, com um vídeo para vocês assistirem, que vai retratar justamente essa bondade divina, que vai mostrar crianças retornando para vivências, para experiências, com dificuldades, com necessidades especiais, mas contando sempre com o amparo divino e de pais e de irmãos amorosos, de profissionais da área e de espíritos que estão sempre a nos abrigar, nos conduzindo no processo evolutivo. Tá bom? Agora o Igor vai colocar para você.
Eu sempre me emociono quando eu assisto esse vídeo, né? Que ele traz, assim, um exemplo, né? Da misericórdia e da oportunidade que nós sempre estamos vivenciando, essa nossa grande e importante existência atual. E esse aqui é o Arthur, que é o nosso netinho, e que também é uma alma muito querida, que retorna para o nosso convívio e que está trazendo para nós infinitas alegrias. Eu agradeço a todos pela atenção e que todos tenham um excelente final de noite.